Ateus são pessoas que não acreditam em Deus. Alguns são ateus por conveniência e outros por convicção. Porém, hoje eu quero te contar a história de um homem que era ateu por convicção, mas depois de um milagre acabou se tornando um cristão. Contudo, eu quero te levar a refletir sobre algumas coisas importantes do que a Bíblia fala sobre esse assunto. E no final desse vídeo, você vai ter a resposta que precisa para a tua caminhada cristã, que com certeza não está sendo fácil, ou para responder alguma pergunta sua que está te incomodando há muito tempo. Então fica até o final, deixa teu like, curte, compartilha e vamos para o vídeo. A história de Lawrence Fuller. No livro Is God Still in the Willing Business? Conta a história desse homem, no qual ele conta a sua experiência de como foi conhecer o próprio Deus. Lawrence Fuller era general e o advogado mais importante do exército dos Estados Unidos. Ele tinha doutorado em Direito e Engenharia e era ateu. Como eu já disse antes, alguns são ateus por conveniência, mas ele era por convicção. Estudou bastante e depois desse longo processo de estudo, chegou à conclusão de que Deus não existia. E não só chegou à conclusão, ele estava disposto a defender essa ideia com todos os detalhes possíveis. Só que em dezembro de 1973, aos 65 anos, ele acabou passando por uma bateria de exames no Hospital Walter Reed, em Washington DC. Que isso fazia parte do processo de aposentadoria do exército. Era apenas um exame para ele poder se aposentar. A questão é que no final do exame, o cirurgião anunciou que ele tinha câncer. E era câncer de cólon e já estava em estado avançado. Isso era uma quinta-feira e ele precisava passar pela cirurgia na segunda. Então na noite de domingo, véspera da cirurgia, Fuller estava acordado e não conseguia dormir. Normalmente pessoas que vão passar por cirurgia ficam ansiosas, porque afinal de contas vai mexer com o teu corpo. E aí ele conta a parte da história, que enquanto ele estava deitado no seu quarto, diante dos seus próprios olhos, o teto do quarto se abriu e surgiu uma mão que tocou a parte enferma do seu corpo. E imediatamente ele soube que estava curado. A mão se retirou e o teto voltou ao seu lugar. E nisso, na manhã seguinte, Fuller foi ao hospital e disse que não se submeteria à cirurgia, porque afinal de contas ele tinha certeza de que ele estava curado. Só que o cirurgião não gostou muito disso e discutiram ali sobre a situação, sendo que ele já tinha que fazer a cirurgia. E depois da discussão concordaram em repetirem os exames novamente. Fizeram novas radiografias e outra colonoscopia foi realizada e o resultado foi confirmado. Fuller estava completamente saudável. Na verdade, até o cirurgião declarou que o cólon dele parecia de um jovem. Depois dele receber a alta no hospital, isso fez ele repensar sobre suas convicções. As radiografias tiradas 5 dias após ter sido declarado que ele estava com um problema era testemunha incontestável da realidade do que tinha acontecido. Ele passou a vida toda promovendo o ateísmo, só que em apenas um instante Deus mostrou o quão insignificante ele era e quem Deus é. Quando o Washington Post publicou a história, perguntaram: o que pode nos dizer sobre todos aqueles argumentos do passado contra a existência de Deus? E a resposta dele foi muito simples: não fazem sentido. Como resultado do poder de Deus, ele acabou entregando sua vida para Deus, se tornou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e assim ficou até o fim da sua vida. A questão é que dessa história eu preciso refletir duas coisas com vocês. O primeiro ponto é que Deus não age como nós. Se alguém passasse a vida inteira falando mal de você, será que você faria um milagre para essa pessoa? Deus não só pede pra gente fazer esse tipo de coisa, mas ele faz também pelas pessoas que simplesmente não querem saber dele. Muitas vezes a gente só quer favorecer as pessoas que nos amam e que têm pensamentos parecidos com o nosso. Só que Deus derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. E se você se considera um filho de Deus, você precisa fazer o mesmo. O segundo ponto é que Deus não explicou para Fuller todos os argumentos que tinha colocado no passado. Ou seja, Deus não veio falar com ele para explicar para ele aquelas teorias que ele tinha sobre a inexistência de Deus. Deus só confrontou ele com o poder dele. E assim como Paulo, Fuller teve vários dias para pensar sobre o que acreditava e ajustar sua visão de mundo. Ele teve que buscar as respostas por si mesmo. Deus não estava explicando para ele os detalhes. Ele teve que ir atrás. Eu não sei qual é a sua experiência pessoal com Deus, só que muitas vezes nós enchemos a nossa boca contra Deus para falar mal dele, porque ele não atende nossas orações, porque não faz as coisas do jeito que a gente quer. Pensa um pouquinho, em algum momento de dor você já falou muito contra Deus, perguntando por que, Senhor, e até questionando sua existência? Isso aconteceu com Jó também. De todos os questionamentos de Jó, Deus não respondeu eles. Na verdade, ele colocou mais perguntas para Jó que não conseguiu responder, e Jó apenas aceitou e entendeu o poder divino. Quando Deus se revela a você, todos os questionamentos não fazem sentido. Por isso Jó disse: na verdade falei do que eu não entendi, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó
e na cinza. Deus tem sido paciente comigo e com você. Ele quer te mostrar que os caminhos dele são melhores do que os nossos. Se hoje a sua boca está cheia de reclamação e de argumentos contra Deus, pede para ele se revelar a você. Se ele fez isso com Fuller, se fez isso com Jó, se fez isso com Paulo e dentre muitas outras pessoas, fez isso comigo também vai fazer para você. Confie que Deus está preocupado com você e ele quer se revelar a você. Se esse vídeo te abençoou, deixa aqui no comentário e escreve assim: sou abençoado, para que outras pessoas saibam que é Deus que governa a sua vida. Deixa teu like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam essa história, que talvez para você não vá fazer diferença, talvez é algo que você já conhecia, mas tem muita gente que não sabe. Então compartilha esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo, toda quarta-feira às 6 da tarde, e é um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo, falou, é nóis, tchau, tchau.